Bom, então, olá a todos, meu nome é Ricardo. Hoje a gente vai continuar aqui com o nosso assunto de transformada de Laplace. E hoje, né, das vezes passadas, a gente fez alguns exemplos básicos, né, de cálculo de transformada para construir aquela tabelinha, né, de transformadas. A gente fez as mais básicas. E hoje a gente vai focar em propriedades da transformada de Laplace, tá? Eu não vou mencionar todas, porque tem várias, mas o que a gente vai fazer aqui é que eu vou enunciar três delas e outras três eu vou demonstrar, tá? Então, são várias e ainda não são todas, tá? Tem mais ainda. Mas eu vou enunciar as principais aqui, tá? Então, vamos lá. As três primeiras propriedades que eu quero mencionar são essas três aqui, que são a linearidade, a translação e a homotetia, tá? Então, só para lembrar a notação que eu introduzi da vez passada, eu estou chamando de Vzão esse espaço vetorial das funções onde faz sentido falar de transformada de Laplace, que daí a gente mencionou que são as funções com domínio para números não negativos, o conjunto dos números não negativos, que são seccionalmente contínuas e de ordem exponencial, tá? Aí, se você aplicar a transformada de Laplace em funções desse tipo, você tem essas três propriedades iniciais aqui. Então, ela é linear, né? Então, ou seja, se você calcular a transformada de Laplace em uma combinação de elementos desse espaço vetorial aqui, uma combinação linear, né? De elementos desse espaço vetorial, isso é uma transformação linear. Isso abre a transforma soma em soma e tira escalares para fora, fazendo produto por escalar. Tá? Então, igualzinho a propriedades como derivada ou integral. E isso é bem simples de intuir, né? Eu vou deixar como exercício a demonstração desses três itens, mas é bem simples porque, por definição da transformada, a transformada é uma integral, né? É uma integral de uma função vezes a sua função que você quer calcular a transformada. Então, quando você faz combinações lineares ali, a combinação linear distribui no produto e aí você usa a linearidade da integral. Então, é bem simples. A segunda propriedade é uma propriedade de translação, que é o efeito que a transformada tem quando você multiplica uma função desse espaço vetorial por uma exponencial. Tá? Então, digamos que você tem uma função f que está nesse espaço vetorial V, multiplica ela por uma função exponencial de ordem lambda, e o efeito que a transformada tem em cima desse produto é que você translada a transformada. Tá? Então, a transformada desse produto exponencial vezes f é transladar a transformada de f por lambda unidades para a direita. Tá? Então, essa é a propriedade que está descrita aqui. E a última que eu quero mencionar aqui, que não vou demonstrar também, é que se você pega um número c positivo, você pode fazer essa reescala, né? Você pega a função que está no v e reescala ela, né? Você divide x por c. Então, isso dá uma nova função. E qual que é a transformada de Laplace dessa nova função? Bom, o efeito que tem essa reescala de dividir por c é multiplicar por c em dois lugares. Um é fora da transformada e o outro é dentro da variável da transformada. Tá? Então, não é só um c que aparece aqui, o c aparece em dois lugares diferentes. Tá? Então, essas são as três propriedades básicas que eu queria mencionar aqui, que eu vou deixar como exercício. E as próximas agora a gente vai demonstrar na mão mesmo. Tá? Então, a primeira que eu quero fazer a conta na mão é a propriedade da transformada de Laplace com respeito a derivadas. Essa é uma das mais importantes, porque é uma das que a gente mais vai usar quando estiver resolvendo equações diferenciais usando a transformada de Laplace. Ela vai dizer o que a transformada de Laplace faz com derivadas. Tá? Então, imagina que você está num contexto onde você pode aplicar a transformada de Laplace tanto na função quanto na sua derivada. Tá? Então, claro, no mínimo ela tem que ter derivada, pelo menos em quase todos os pontos. Né? A derivada tem que ser a função tem que ser seccionalmente derivável, né? Ou seja, ela é contínua e tem derivada em quase todos os pontos e, eventualmente, onde ela não tem, ao menos as derivadas laterais existem. Tá? E que, claro, as duas sejam de ordem exponencial para você poder aplicar a transformada de Laplace nas duas. Tá? Então, como nessas condições, né, como é que fica a transformada de Laplace da derivada? Tá? Então, vamos fazer essa conta. Vamos começar pela definição, que é o que você sabe. Então, a transformada de Laplace da derivada de f em um ponto S qualquer, por definição, é a integral imprópria de e elevado a menos sx
vezes f' dx. Que, por definição, isso aqui é um limite, né? É uma integral imprópria. Eu vou usar aqui que ela é um limite da integral de 0 até a, e elevado a menos sx, f' de x, dx. Né? Então, essa daqui é a definição, simplesmente, do que é essa integral imprópria. E agora, qual que é o truque aqui, né? Então, o truque é você pensar numa integral por partes, pensando que esse termo f', ele é o dv, e esse termo da exponencial é o seu u. Tá? Então, vou usar a integral por partes. Isso aqui vai ser igual ao quê? Então, é o limite. Vou manter a escrita do limite aqui. Aí, o v, né? Porque o primeiro termo da integral por partes é, se eu coloquei o dv, então o primeiro vai ser o v, só que se o dv é o f', o v é o próprio f, né? Então, aqui é e elevado a menos sx vezes f, avaliado nos extremos, que são 0a, menos integral de 0 até a, e agora o contrário, que é o v du. Então, quando eu derivo essa exponencial aqui em relação a x, vai cair esse menos s, vai ficar menos s e elevado a menos sx vezes o v, né, que é o próprio f de x dx. Então, essa é a aplicação da integral por partes e você obtém isso aí. Agora, bom, vamos calcular esse primeiro termo aqui, né? Eu vou calcular ele nos extremos, fazer a diferença. E aqui eu vou tirar essa constante menos s para fora e vamos ver o que vai acontecer. Tá, então aqui eu tenho limite. Limite é a última coisa que a gente vai fazer aqui. Avaliando nos extremos, eu vou ter e elevado a menos s vezes a, vezes f de a, menos essa coisa toda avaliada em x igual a zero. A exponencial no zero é 1, e aí fica f de zero. Então, é menos f de zero. Esse menos s sai para fora da integral, tem um menos com menos, então vai ficar mais s vezes a integral de 0 até a, e elevado a menos sx, vezes f de x dx. Agora a questão é, bom, falta só calcular o limite, então. Quando eu calcular o limite, né, quando eu fizer o a tendendo a infinito, o s é uma constante, então não interfere em nada. E quando eu fizer o a tendendo a infinito, essa parcela toda aqui, ela vai tender a justamente a definição, né, da transformada de Laplace do f no ponto S. Né? Então, isso quando eu fizer o a tendendo a infinito. Esse aqui, o S é constante, né, na frente da integral, não interfere em nada. F de zero também não tem nada a ver com o limite. A única coisa que eu preciso analisar é esse último aqui, né? O e elevado a menos SA vezes F de A. O que acontece com esse termo aqui? Então, a questão é, quando eu faço o a tender a infinito, eu afirmo para vocês que esse termo aqui ele tende a zero. Tá? Aqui, bom, não é tão intuitivo, porque, bom, quando eu faço o a tender a infinito, como o S aqui é positivo, né? E elevado a menos SA, isso sim tende a zero. Essa parcela com certeza tende a zero. Mas essa daqui, ela tende, né, para o quê, né? Para onde vai isso? Daí você usa a hipótese de que a f é de ordem exponencial. Ou seja, para um valor de A grande, esse valor aqui, em módulo, ele está controlado por uma exponencial, né? Então, quando você usar essa hipótese, ele está controlado por uma exponencial de ordem azinho, digamos, né? Então, quando você fizer esse controle e juntar com essa exponencial que está aqui, você ainda vai ter um termo com exponencial de ordem negativa. E aí, quando você fizer o a tender a infinito, isso vai tender a zero. Tá? Então, esse trecho aqui eu vou deixar como exercício, mas é essencialmente isso que eu acabei de falar. Então, esse cara todo aqui, ele vai tender a zero também. Então, o que vai sobrar aqui, também não, né? Esse é o único, na verdade, que tende a zero. Então, esse termo vai sumir, e o que vai sobrar vai ser S vezes a transformada de Laplace do f no ponto S, menos f de zero. Tá? Então, esse aqui é o valor. Deixa eu colocar um pouquinho mais. Eu vou repetir aqui embaixo, tá? Só para deixar enfatizado aqui. Então, isso que a gente acabou de obter é que a transformada de Laplace do f' num ponto S qualquer vai ser S vezes
a transformada de Laplace do f no ponto S menos f de zero. Então, essa é a fórmula do que a transformada de Laplace faz com a derivada de uma função. Então, o efeito é, a menos de uma constante, né, que é esse f de zero, o efeito da transformada na derivada é multiplicar a transformada de f por s. Tá? Então, você multiplica, nesse sentido, né, você destrói a derivada e transforma a derivada num produto por um polinômio, aqui no caso, polinômio S, um polinômio de grau 1. Aí, contanto que você consiga continuar fazendo a transformada de Laplace das derivadas do f, se ela tiver, né, você pode ir iterando essa propriedade aqui e obter a transformada de Laplace da derivada enésima, né, de uma derivada qualquer da função f. Tá? Então, se você continuar iterando esse processo para outras ordens da derivada, a fórmula que você vai obter é essa daqui. Tá? Então, a transformada de Laplace da derivada enésima da função f, um dos termos vai ser s elevado a n vezes a transformada do f. Tá? Então, aqui eu tenho um polinômio de grau n, né? Onde n é a quantidade de vezes que você está derivando. Então, s elevado a n vezes a transformada do f, menos uma série de termos aqui, que são produtos, né, de uma potência de S por um termo que é uma derivada da F no zero, tá? Especificamente no zero. E os índices aqui, né, em cada um desses produtinhos, eles somam n menos 1, tá? Então, o primeiro deles é, por exemplo, S elevado a n menos 1 e F de zero, ou seja, não derivar nenhuma vez. Então, é como se fosse F elevado a zero aqui, no sentido de derivada. Aí o próximo é S elevado a n menos 2, e aí deriva uma vez. Então, a soma dos dois aqui dá n menos 1. E assim por diante, você vai caindo as potências do S e aumentando a potência da derivada, digamos assim. Até o último termo, que não vai ter nenhuma potência do S e vai ter tudo gasto nas derivadas do F. Então, a derivada de ordem n menos 1 da F no ponto zero. Tá? Então, essa é a fórmula em geral. E aí, essa é a propriedade importante. Fez a transformada de Laplace na derivada enésima de uma função, então você elimina essa derivada e transforma tudo em operações por multiplicação de polinômios, tá? Então, tudo que você vê aqui são multiplicações por potências de S. E aí, constantes aqui no meio também, né? Que são essas derivadas da função f no ponto zero. Então, são constantes, você já escolheu o ponto. Bom, então, a próxima propriedade é, entre aspas, a inversa dessa que eu acabei de falar, que é o seguinte. Imagina que você tem uma função nesse espaço vetorial, onde faz sentido falar de transformada de Laplace, e uma das propriedades importantes aqui é que se você multiplicar essa função por qualquer polinômio, o resultado dessa nova função, né, que é a f vezes esse polinômio, continua nesse espaço vetorial, ou seja, ainda é seccionalmente contínua e ainda é de ordem exponencial. Tá? Então, faz sentido calcular a transformada de Laplace do produto x elevado a n vezes f, isso vai ser importante daqui a pouco. E então tá, então qual é a propriedade? O que eu vou enunciar aqui? Eu vou enunciar o seguinte: a transformada de Laplace do f é dada por essa fórmula aqui. Isso é uma função de s, certo? E a integral aqui é na variável x. Então, por causa de um teorema lá do cálculo 3, do 2, essa função dada pela transformada de Laplace, ela é derivável na variável s. Por quê? Porque como ela é dada por uma integral em uma outra variável, desde que a função aqui dentro seja derivável na variável s, essa função dada pela integral também é derivável na variável s. Isso se chama teorema de derivação sob sinal de integração. E como que você deriva essa função aqui? A derivada dessa função em relação a s, ela passa para dentro da integral. Basta você derivar o que está dentro aqui do argumento em relação a s. Tá? Então, como é que fica essa conta, né? Vamos fazer essa continha aqui. Eu não estou fazendo os detalhes técnicos, tá? Tem mais nuances por trás, mas basicamente é isso, tá? Então, a derivada em relação a s, né? Da transformada de Laplace do f no ponto S vai ser dada por derivada em relação a S dessa integral
e elevado a menos sx f de x dx. E como eu acabei de falar, esse teorema garante que você pode comutar os dois símbolos. Aqui passa para dentro agora como uma derivada, já que a expressão de dentro ela depende tanto de s quanto de x, aqui para dentro ela passa como uma derivada parcial, né? Então, eu tenho uma derivada parcial de e elevado a menos sx, f de x, dx. Só que a derivada em relação a s é muito simples, né? Então, a derivada em relação a s vai dar o quê aqui? Isso aqui é igual integral de zero até infinito. Quando eu derivo em relação a s, eu tenho menos x aqui como uma constante multiplicando, né? Então, essa é a constante que vai sair, né? Então, vai ficar aqui menos x e elevado a menos sx vezes f de x dx. E aí você pode reinterpretar essa expressão aqui como, né? Eu vou escrever essa expressão aqui de volta aqui embaixo. Tá? Então, a derivada em relação a s da transformada de f no ponto s, isso aqui é igual, a gente acabou de concluir, integral de zero a infinito, menos x e elevado a menos sx, f de x dx. Agora, o que eu faço? Eu posso reescrever isso aqui assim, ó, menos integral de zero até infinito, e aí eu posso escrever isso aqui assim, ó, e elevado a menos sx vezes x vezes f de x. Ou seja, essa coisa que está aqui agora, isso aqui é uma transformada de Laplace de alguém. É a transformada de Laplace da função x vezes f de x, que como eu acabei de falar antes, eu estou multiplicando f por um polinômio, e isso ainda é uma função no espaço vetorial V. Tá? Ainda é seccionalmente contínua e de ordem exponencial. Então, faz sentido calcular a transformada de Laplace dessa função, e é exatamente o que está aqui. É a transformada de Laplace de x vezes f no ponto S, e aí com um sinal de menos na frente. Ou seja, né, a derivada... Então, vou escrever aqui. A derivada em relação a S da transformada de f no ponto S é igual a menos a transformada de Laplace da função x vezes f no ponto S. Então, essa daqui é a fórmula para a derivada da transformada. Então, de certa maneira, isso aqui é o inverso, né, da propriedade que eu acabei de anunciar ali antes, porque a propriedade anterior dizia o que a transformada faz com derivadas. Ela transforma a derivada em multiplicação por um polinômio. Essa daqui diz o que acontece com a derivada da transformada. Então, ela se transforma em transformada da f vezes um polinômio. Tá? Então, é justamente o contrário, né? E mesma coisa que eu acabei de falar antes, né? Se você continuar iterando essa propriedade aqui, você pode continuar derivando. Cada vez que você vai derivar, vai sair um menos, e esse x aqui vai ganhando uma potência. Tá? Então, em geral, né? Em geral, o que vai acontecer... Então, em geral, a derivada enésima em relação a S, né, da transformada de f no ponto S, vai ganhar um sinal aqui que fica alternando, menos 1 elevado a n, vezes a transformada de x elevado a n, vezes f no ponto S. Tá? Então, a fórmula em geral vai ser essa daqui. Então, se você ficar derivando a transformada, você ganha, né, uma maneira de escrever que isso é a transformada de Laplace da f vezes o polinômio x elevado a n. Tá? E com esse sinal aqui que não pode esquecer. Então, isso é o que acontece em geral. Bom, então, essas duas propriedades aqui são as... Essa de baixo até nem tanto, que a gente não vai usar muito, mas essa de cima aqui, sobre a derivada, né, essa fórmula aqui em geral, é a que a gente mais vai usar, porque é o que vai aparecer. Quando você aplicar a transformada de Laplace na sua equação diferencial que você quer resolver, a equação diferencial tem derivadas, e aí você usa essa propriedade em cada uma das derivadas. E ela, se a equação diferencial for linear, né, você usa essa primeira propriedade aqui de linearidade para você quebrar, né, a transformada de Laplace
da tua equação em transformada de cada um dos pedacinhos, né? Você tira constantes e quebra soma em soma. Então, essas são as que a gente mais vai usar. Finalmente, a última propriedade que eu quero falar aqui é a chamada função de Heaviside, tá? Então, para cada número maior ou igual a zero, c maior ou igual a zero, eu defino essa função que a maioria dos livros é chamada de UC, que é a função definida para x maior ou igual a zero, dada por essa fórmula aqui. Tá? Então, essa função vale zero entre 0 e c, com menor que c aqui, e a partir do c ela vale 1. Tá? Então, ela fica zero constante. Quando chega no ponto C, ela dá um salto para o 1 e fica constante igual a 1 para sempre. Então, essa função aqui ela é usada em aplicações, né, para ser como se fosse um impulso. Né? Então, quando você pega uma função no teu espaço vetorial V, né, que é onde dá para fazer transformada de Laplace, se você fizer essa função aqui, ó, UC de x vezes f de x menos c, o que essa função faz, né? Então, se você calcula ela de 0 até c, ela vale zero, por causa desse primeiro termo aqui. Só que quando você chega do c em diante, o UC vai passar a valer 1, e aí você vai começar a ter essa função f. Só que essa função f ela vai aparecer, né, a partir do ponto c. Então, graficamente, você vê um efeito assim, né? Aqui está o azul, que é o gráfico da função f original, e em vermelho está o gráfico dessa função produto aqui, o c vezes f de x menos c. Então, essa função produto, ela é constante igual a zero até o ponto c, e do c em diante ela dá um salto e começa o gráfico da função f. Então, você pode entender assim que não estava acontecendo nada conforme passava o tempo, mas no instante c aconteceu um impulso e esse impulso tem intensidade f. Daí você começa essa função f a partir do ponto C. E esse tipo de função é importante, tá? Então, essa função UC é chamada função degrau de Heaviside, e ela é usada aqui para nesses contextos que tem essa coisa do impulso, né? Não estava acontecendo nada, de repente, do nada surge uma força externa, e essa força externa é o que está fazendo o papel dessa função f aqui. E dá para calcular a transformada de Laplace dessas funções, tá? Então, a questão é como que é, né? Então, a pergunta é como que é a transformada de Laplace de UC de x vezes f de x menos c em cada ponto S. Então, é uma continha, né? Vamos calcular o que acontece. Então, isso aqui é integral por, né, imprópria, zero até infinito, e elevado a menos sx vezes UC de x, f de x menos c dx. Então, essa é a fórmula. Eu vou escrever isso como uma integral imprópria usando o limite. Então, isso aqui é limite a tendendo a infinito, integral de 0 até a, e elevado a menos sx, uc, f de x menos c. E agora, o que eu faço, né? Bom, agora eu uso o fato de que essa função, uc, ela vale zero desde o zero até o c. Então, na verdade, essa integral aqui, eu não preciso escrever ela do zero até o a. Eu posso escrever ela do c até o a, né? Porque não acontece nada antes do c. Então, esse cara é igual. Estou escrevendo com preto aqui. Esse cara é igual a limite com a tendendo a infinito. E aí eu posso escrever do c até o a. E agora, como do c em diante a uc, essa função aqui vale 1, eu não preciso mais escrever ela. Eu vou deixar simplesmente e elevado a menos sx vezes f de x menos c dx. E agora, o que eu faço, né? Bom, agora eu vou fazer uma mudança de variável muito simples. Eu vou chamar aqui de v igual a, ou vamos chamar de y aqui. Vou chamar de y igual a x menos c. Com essa mudança de variável aqui, o que vai acontecer com essa integral, né? Então, isso aqui vai ficar igual a limite a tendendo a mais infinito. Agora vai mudar os limites de integração, né? Então, quando o x valia c, né? Então, aqui você escreve, né? Se
o x vale c, esse y vale 0. Se o x vale a, então o y vai valer a menos c, né? Então, aqui eu vou ter uma integral, nos novos limites de integração, ela vai ser de 0 até a menos c. E quando eu faço essa mudança, se eu isolo x aqui, o x é igual a c mais y, né? E aí aqui você percebe que dx é igual a dy, né? Não vai ter nenhuma constante aqui para corrigir a integração. Então, isso aqui vai ficar e elevado a menos s, e aí agora eu vou substituir o x por c mais y, que é a nova variável, né? E aqui fica simplesmente f de y, e aqui fica dy, porque dy é igual a dx. Tá? Então, vou escrever aqui embaixo essa integral, só repetir ela aqui. Então, o que a gente obteve aqui, isso dá o limite, quando a tende a infinito, integral de 0 até a menos c, e elevado a menos s vezes, aqui apareceu x mais c, né? Aliás, x não, y. Então, é c mais y, f de y, dy. Então, é isso que apareceu. Agora, eu vou quebrar essa exponencial aqui em duas. Isso aqui é e elevado a menos sc, que não tem nada a ver com y, então é uma constante em relação à integral. Vou tirar ela para fora já aqui, porque ela também não tem nada a ver com o limite. Então, e elevado a menos s vezes c, vezes limite, a tendendo a infinito, integral de 0 até a menos c, e elevado a menos sy, f de y, dy. Agora, quer dizer, né? Eu vou fazer o a tendendo a infinito nessa integral aqui. Quando eu faço o a tendendo a infinito, como esse c é uma constante, esse cara aqui vai tender a infinito. E o cara que está dentro, ele é e elevado a menos sy, f de y, dy. Então, o nome da variável aqui não faz diferença nenhuma. Se você quiser escrever x de volta, não tem problema nenhum. Que não vai mudar nada. É menos sx, x, dx. E quando eu faço o a tender a infinito, isso vira integral de 0 até infinito. Então, quer dizer, essa coisa toda aqui, na verdade, é a transformada de Laplace da função f, no ponto S, né? Então, isso aqui é igual e elevado a menos sc vezes a transformada de Laplace do f no ponto S. Tá, então, a fórmula que a gente obteve é que a transformada de Laplace da função uc de x vezes f de x menos c, num ponto S qualquer, é e elevado a menos sc vezes a transformada de Laplace do f no ponto S. Tá, então, essa daqui é a fórmula. Então, ela está dizendo o quê, né? Que quando você calcula a transformada de Laplace de um impulso, né, de intensidade f, o efeito que isso tem é pegar a transformada de Laplace só do impulso f e multiplicar por uma exponencial com taxa menos c aqui, né? Se você quiser até para enfatizar um pouquinho mais aqui, como função de s, eu vou escrever o contrário aqui. É menos c vezes s. Tá? Porque a variável é s, então a exponencial é de intensidade menos c. Tá? Então, essa propriedade aqui é, de certa forma, a inversa daquela que a gente disse assim, tá? Quando você calcula a transformada de Laplace de exponencial vezes a função, tem o efeito de transladar, né? A transformada. Aqui, você transladou antes, né? Então, eu estou calculando a transformada de Laplace de uma função transladada, só que com esse efeito aqui, você precisa dessa função UC. Tá? Então, é entre aspas a inversa. Bom, então é isso. Tá? Essa é a propriedade que eu queria mencionar. Na próxima, a gente vai começar, de fato, a resolver equações diferenciais usando essas funções aqui, essas propriedades, aliás. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima e até mais.